E hoje a gente vai estar trabalhando e usando, olha só, o GPT, mas uma coisa muito especial para vocês. Presta atenção, a gente vai usar o guardião da estratégia e, na sequência, o guardião do marketing. Então, mãos à obra e vamos lá. Bruno. Eu sou o Bruno Galdino. Fabiana Fernandes. E aqui nós ajudamos donos de salão de beleza a implementar a inteligência artificial para ganhar tempo e atrair mais clientes, né, Fá? Atrair mais clientes é bom, né? Isso é importantíssimo. Mas a gente estava conversando um pouco e estávamos vendo um pouquinho do material que estava sendo criado. A Fá, inclusive, fez todo um material usando a inteligência artificial que a gente quer compartilhar um pouquinho com essa galera, né, Fá? Sim, porque nada melhor do que realmente ver o que é possível criar, né? É verdade. É verdade. E não só o contexto do processo de criação, a gente vem falando muito sobre isso, né? Tipo, nós precisamos ter um passo a passo, um caminho para conseguir ter, de fato, ganhar tempo. Então, muitas das vezes você vai fazer a gestão do seu salão, você vai cuidar da operação do salão. Tudo leva muito tempo, né, Fá? Você precisa dedicar muito tempo num processo, por exemplo, quando a gente fala de atrair mais clientes. Nós mesmos, internamente falando, quando a gente vai criar um material, vai fazer um post, vai fazer uma arte, para conseguir ter uma nova cliente, leva-se muito tempo, né, Fá? Tempo pensando sobre o que vai ser, tempo pensando se vai ser uma promoção, se vai ser um combo. Depois que você fez toda essa parte, entre aspas, estratégica, tem que se pensar na própria arte, né? Na realização, às vezes abrir um Canva. Então, talvez você sabe muito bem o que é um Canva. Só que, cara, tem que ter meio que a pegada de fazer uma arte. Por exemplo, eu conheço bem você, a Fabi, vou entregar aqui algumas coisas. Pensa numa pessoa detalhista. Só que quando eu falo que o assunto é arte, designer, para poder fazer um criativo, o que ela tem é fundamental, é importantíssimo. Agora, dependendo da situação, se você não domina fazer uma arte num Canva da vida, quanto tempo leva? Né, Fá? Então eu pergunto quanto tempo a gente estava levando nessa estrutura para criar um material para vender o serviço. Exatamente. Então hoje a gente vai mostrar como usar 2 assistentes de inteligência artificial personalizados, né, para realmente otimizar muito o nosso tempo e sim, com o resultado do trabalho que a gente vai fazer, atrair mais clientes, não é? E eu tenho certeza que, como nós, né, que vivemos de salão, você também com certeza está querendo atrair mais cliente e ganhar tempo, por que não, não é? Perfeito. E contextualizando um pouquinho dentro dessa aula que a gente vai compartilhar com vocês, talvez vocês já nos sigam, você já sabe desse contexto que a gente compartilha, que é usar a inteligência artificial. Se você ainda não conhece, se você ainda não sabe, a gente fala um pouquinho a respeito do uso da inteligência artificial justamente para ela ajudar, como a gente falou, a ganhar tempo e a ajudar também nesse contexto de atrair novos clientes. Então, se você ainda não faz uso, a gente te convida. Hoje, a principal ferramenta que a gente usa, não que seja só ela, mas a principal ferramenta que a gente usa é o ChatGPT, né, Fá? E ela é uma ferramenta que vai ajudar muito, é justamente ela que nós vamos usar agora, compartilhando com você o passo a passo real que a gente fez, a solicitação que a gente fez para ela e o resultado que ela trouxe para a gente. Óbvio que se nós estamos fazendo esse uso, você também consegue. Por quê? Algo que a gente geralmente fala, não é necessário ser especialista em tecnologia. Não é necessário você dominar sobre a questão de IA, dominar sobre a questão de tecnologia para você atingir o resultado que nós vamos compartilhar com você. Bom, Bru, então assim, por que isso é uma oportunidade, tá? Não depender mais de ideias de última hora, porque a gente precisa realmente fazer campanhas ou pensar em estratégia dentro do nosso salão de beleza, quando realmente a gente entende que a gente quer chegar no objetivo, né? Então, para isso, a gente vai pensar numa estratégia, fazer o passo a passo para alcançar o nosso objetivo, certo? Show. Então, o jeito errado de fazer é Show. Não pensar numa estratégia para atingir um objetivo. Agora, até acompanhando um pouquinho a nossa estrutura, obviamente, a gente tem que estruturar esse contexto para te ajudar um pouco melhor. A gente trouxe num rascunho nosso falando um pouquinho sobre alguns pontos que muitas das vezes a pessoa que está acompanhando a gente, ela acaba pensando. Então, um dos pontos acaba sendo, mas eu não sou criativa para poder fazer, eu não sou criativa para poder usar a IA, para poder solicitar alguma coisa para ela. E basicamente, eu até trago isso, Fá, o que a gente pode falar, tipo, essa questão de não ser criativo?
você pensa a respeito que a IA ela vem justamente para cobrir isso ou não? Realmente, se não ser criativo, não sai nada? Não, a IA ela veio justamente, né, assim, para preencher as lacunas que nós, de repente, não preenchemos, né? Então, essa live exclusivamente a gente vai mostrar passo a passo já feito, né? E muito simples. Então, assim, qualquer pessoa consegue, com um pouquinho de paciência, tá? Aplicar. Verdade. E aí você consegue muito ajudar o seu negócio, porque se você tem um salão de beleza, ele precisa muito da sua ajuda, da sua orientação, que você tenha estratégias, né, para o teu negócio fluir e ir muito bem. Sim. Agora, a Fá já falou bem, vou reforçar, fica aí, daqui a pouquinho a gente já vai mostrar para você na tela exatamente o que foi gerado e que você também vai conseguir fazer aí no seu salão. Mas eu trago mais um ponto sobre, tipo, a pessoa pensar assim, não sei fazer arte, vou usar IA, vou conseguir fazer arte? Vai. Como é que é esse caminho? Vai conseguir, ponto, tá bom? Você direta. Tipo assim, não pensa muito, só vem porque a IA vem justamente para você que diz que não sabe fazer arte, é isso? É isso aí. Tá. E às vezes também, né, a cabeça cheia e um monte de coisa, aí você fala, será que essa estratégia é boa? Será que não é? Aí você coloca e depois dá errado, e aí você fala, não consigo pensar em outra coisa. Então, a gente vai mostrar na prática como usar duas inteligências artificiais, Boa. Tá? Que são personalizadas. Uma vai montar a estratégia, aí a gente copia essa estratégia, joga dentro do Guardião do Marketing e ele vai fazer a arte que você acabou de definir ali no Guardião da Estratégia. Esse é mais um ponto que eu trago, porque assim, o próximo ponto que eu ia compartilhar é assim, a pessoa pensa, eu não sei o que divulgar, mas você já deu a resposta. Então, basicamente, existem então duas inteligências artificiais, claro, dentro do próprio ChatGPT, um que é especializado em estratégia, então você vai falar com ele coisas básicas, ele vai entender, vai te ajudar o que divulgar, e o outro que a gente está falando que vai fazer uso é o cara do marketing que vai ajudar na parte da arte. Então, ó, acabou aí qualquer desculpa, tá? Se você não sabe o que divulgar no seu salão, não sabe como divulgar, não sabe como começar o processo de estratégia, nós vamos te mostrar agora na prática como usar o ChatGPT, a inteligência artificial, para te ajudar também nesse contexto de geração estratégica. Que é verdade, né, Fácil? Se a gente parar para analisar, muita gente faz ali, é bom em fazer o cabelo, é bom em fazer toda a estrutura, mas na hora de criar um combo, na hora de fazer um bom planejamento para que essa cliente olhe nessa estrutura de caramba, que oportunidade, não tem estratégia para isso, né? A gente vai mostrar aqui no passo a passo que você vai fazer de qualquer jeito. Agora, claro, quanto mais você conhecer o seu negócio, mais direcionamento você vai dar para a inteligência. E aí ela vai te ajudar sendo muito mais específica. Agora, tô sem paciência, não vou informar exatamente o que eu quero, deixa ela fazer. Ela também vai fazer, ela também vai te ajudar. Perfeito. A gente tem mais um ponto aqui para trazer, que a gente fala um pouquinho sobre uma forma, até pessoas que já estão fazendo, algumas pessoas que já estão colocando em prática. Muitas das vezes pode pegar esse pedido, esse post que ela faz e solta ali na rede social, sem pé, sem cabeça. Agora, Fá, um outro ponto que a gente traz aqui para compartilhar com a galera é o pessoal que acaba copiando a estratégia, copiando o planejamento de promoção que o concorrente está fazendo. E aí? Não é uma boa, não é uma boa, né? Difícil, né? Porque se você copia, por exemplo, a promoção do concorrente, o que eu penso? Muitas das vezes o concorrente ele fez ali todo um diagnóstico do negócio dele. Vamos supor, né? O salão da Fabi é um salão que o salão é próprio. O salão do Bruno é um salão que é alugado. Só aí os custos desse negócio ele já muda, né, Fá? Então não dá para sair copiando estratégia de qualquer modo. Então, um dos pontos que a gente trouxe para compartilhar com você é, cara, não sai copiando a estratégia de promoção do concorrente. Agora, outro ponto também, Fá, é não saber dar o comando para a IA, né? Tipo, falar para ela, quero que você crie para mim uma promoção, uma estratégia para vender meu serviço. E às vezes a gente acha que a inteligência artificial entra dentro da nossa mente e sabe exatamente o que a gente está pensando, né? Então tem uma estrutura de como pedir isso, né? Tem uma estrutura sim,
quanto mais você estiver navegando dentro da inteligência artificial, melhor você vai usar os comandos. Agora, você pode começar pedindo de qualquer jeito. Inclusive, esse exemplo, você vai ver que eu pedi de qualquer jeito. Só que a inteligência, né, ela já é inteligente, ela te devolve perguntas. Então, se você responder essas perguntas, você vai estar afinando as respostas para que o seu objetivo seja muito melhor. Perfeito. Alcançado, né? Perfeito. Agora sim, você está compartilhando uma coisa que vale, é importante inclusive a gente fortalecer isso, porque é óbvio que você vai pedir de uma forma mais simplificada para um assistente, que é o caso, que é o nosso caso, a gente já criou, a gente já deu muita informação, a gente já educou ele por trás. Então ele sabe do que se trata. Quando a Fabi compartilhou que a gente está falando de um assistente GPT, que ele é de estratégia, o que a gente fez? A gente configurou ele, a gente deu todas as informações para ele. Então se você der esse mesmo comando para o ChatGPT aberto, talvez você não tenha o mesmo resultado, né, Fá? Então é muito importante. Mas vamos pontuar aqui, se você de repente quer também ter um guardião da estratégia, um guardião do marketing, vai seguindo a nossa página, porque você vai a cada dia recebendo dicas, né? E o nosso objetivo é esse, é melhorar muito o setor, né? Porque quanto mais específico você for, você usar um assistente de inteligência personalizado em estratégia, a sua estratégia vai estar muito mais afinada, como se você realmente estivesse falando com um especialista em estratégia. Perfeito. E o do marketing, como se você estivesse falando com um especialista do marketing, né? Então, claro, se você for direto para o ChatGPT, você vai ter respostas, óbvio, mas você de repente não está ali falando com um especialista. Então, vai seguindo realmente a nossa página para ver os exemplos práticos que a gente vem trazendo aqui, até porque é o nosso dia a dia, né? Em falar em seguir, eu já quero inclusive aproveitar esse momento para dizer o seguinte: a gente está preparando o dia 25 agora, a gente vai ter um momento que vai ser um evento, que esse evento é o evento que a gente está chamando ele de a última revolução dos salões de beleza, né, Fá? E nesse dia, vai ser uma segunda-feira, vai ser dia 25, né, Fá? 25. Às 5 horas da tarde, nós vamos compartilhar com você toda a estratégia de como usar a inteligência artificial justamente para conseguir os resultados que a gente está compartilhando. E você é nosso convidado, provavelmente aqui em algum lugar vai ter o link aqui na descrição para que você possa também fazer parte desse momento. E se você está assistindo esse conteúdo e já passou, fica ligado que talvez tenha aqui em algum momento algum outro link para você também entrar aí numa lista de espera e ser convidado para um próximo evento que a gente for disponibilizar. Só que, Fá, no material que a gente preparou para trazer para essa galera, a gente está compartilhando uma coisa também que é muito legal. Feito o convite, tem mais alguma coisa para falar desse dia do evento? É isso. É isso? Então, a gente trouxe uma coisa também sobre ter clareza do que vai falar para ele. E no exemplo que a gente acabou trazendo como referência, a gente está falando assim, olha, beleza, vou fazer uma promoção, vou fazer uma ação para o salão. Só que essa ação ela tem um objetivo. E no exemplo que a gente trouxe, o objetivo a gente está dizendo, quero aumentar o meu faturamento para 40 mil reais. Ou talvez você quer aumentar o seu faturamento para 60 mil reais. E aí ele vai trazer meio que um passo a passo para que isso aconteça. Bom, basicamente tudo que a gente está falando, Fafá, a gente está falando a respeito de criar uma clareza no que vai solicitar. Mas vamos fazer melhor? Vamos direto para aquilo que o ChatGPT compartilhou na tela, da solicitação que você fez e de tudo que ele trouxe para a gente? O que você acha? Vamos. E aí eu vou mostrar que assim, eu pedi de qualquer jeito mesmo. E a gente realmente estava para mostrar para você que é possível, mas nós estamos usando o guardião da estratégia, lembra disso? Então, ele já sabe o que eu tô atrás, né? Porque ele é um especialista em estratégia. Então, eu perguntei para ele assim, ó, vamos lá. Deixa eu aproveitar. Você. Então, ó, vamos lá. Então, estamos aqui já acompanhando a tela do controle da Fá. Bru, já vou mostrar aqui, então, o que eu fiz? A gente está usando, então, o guardião da estratégia e eu usei aqui, ó, estou com um problema de equipe, preciso de uma estratégia para fazê-los faturar mais e fidelizar clientes. Certo. Aí ele trouxe assim, entendido, vamos direto ao ponto. Para fazer a sua equipe faturar mais e fidelizar clientes, precisamos atacar em 3 frentes simultaneamente. Certo. E aí ele veio trazendo que frentes era importante que a gente trabalhasse. Então lembra que eu falei? Quanto mais a gente conhecer o nosso problema, mais a gente vai dividir isso com o ChatGPT e ele vai trazer então essas respostas. O que ele trouxe pra gente aqui então? Ó,
Ele perguntou, quem que tá abaixo da média? É uma pessoa ou é o salão? Assim, então a gente precisa orientar ele. Ele falou assim, ó, me informe ou me atualize a meta mensal por profissional, o faturamento atual de cada um, ocupação média por cadeira, né? Então assim, eu fui muito específica, eu não dei essas informações para ele. E aí ele me trouxe um segundo pedido aqui, ó. O que ele falou, ó? Estratégia de faturamento. Na verdade, ele veio trazendo já que eu não informei nada disso, Tá. ele veio trazendo assim, ó, estratégia de faturamento, missão de faturamento, aumentar 15%. Ação tática de curto prazo para fazer a equipe aumentar o faturamento. Olha só, primeira semana, potencialize o que já está funcionando. Faça cada profissional oferecer um upgrade por cliente. Certo. Hidratação express, massagem capilar, finalização premium. Crie um desafio de venda semanal com recompensa simbólica. Quem bater mais 15% da semana anterior ganha um voucher. E é óbvio que aqui ele dá algumas dicas, né, de bonificação, de mimo. E aí, claro que você vai verificar que mimo que você pode dar, de repente, se o seu profissional bater mais 15% ou mais 20%, e aí depende da sua estratégia. Ô, Fai, basicamente, até pensando aqui no salão mesmo, a gente já está operando dessa mesma forma que ele orienta, né? Sim, a gente já está. E vou falar para você, antigamente eu não conseguia realmente ter tempo para toda semana conseguir fazer cálculo de meta, ver se a bonificação bateu, sabe? Uma semana parece que atropelava a outra e não dava tempo de fazer isso. Hoje eu consigo fazer toda semana, por quê? Porque a nossa IA ela já está especializada e ela já entende tudo. Então o que eu faço? Uma cópia dos dados do sistema, joguei, ele já calcula tudo, então ficou muito mais fácil de fazer essa gestão. Mas vamos continuar aqui. Então ele trouxe uma sugestão para potencializar o que já está funcionando dentro do salão na primeira semana. Na segunda ele fala preencha a agenda com reativações, liste clientes que sumiram. Perfeito. Então assim, ele vai trazendo algumas coisas, está amplo. Por que essas coisas estão um pouquinho mais amplas? Porque eu não fui muito específica, eu não falei se tinha algum profissional específico que tinha problema, eu só falei para ele, olha, eu preciso aumentar faturamento. Agora, quanto mais especificidade a pessoa que está nos acompanhando, o dono do salão que está nos acompanhando, trazer para a inteligência artificial, obviamente que ele vai bater com a especificidade também, ele vai devolver com essa especificidade, né, Fá? Com certeza. E o ChatGPT, ele tem esse modelo, né? Na hora que a gente está configurando ele no começo, a gente pode deixar ele sendo treinado com os nossos dados ou não. E quanto mais ele for treinado com os nossos dados, ele também vai conhecendo a tua forma de pensar, né? Mesmo usando uma IA personalizada. Perfeito. Então vamos lá. A bateria está fraca, então a gente já vai finalizar, viu, pessoal? Então aqui ele trouxe a terceira estratégia, né? Uma outra terceira estratégia que ele traz aqui, ó, na primeira visita faz isso, na segunda faz isso. Então ele veio trazendo uma terceira estratégia. E claro que todas cabem em validação. Trouxe um plano de ação resumido, tá vendo? Atualize os dados profissionais, lance a campanha Missão Faturamento mais 15%, implemente a régua cliente ouro, que ele explicou aqui o que era cliente ouro. Então, ele veio trazendo. Eu só disse para ele o seguinte, sim, pode seguir, vamos para frente. E aí ele veio trazendo aqui, ó, mensagens para a gente reativar, lembra que ele falou de reativar clientes que sumiram de 30, 60 e 90 dias? Show. Já veio trazendo, inclusive, 2, 1... Então, assim, depois que ele deu a mensagem para 30, 60 e 90 dias das clientes, então, né, ele também trouxe uns combos de aumento de ticket, olha que legal. Ele já montou escova mais nutrição, corte mais hidratação, e ele trouxe Beleza Express, Dia da Noiva, Loira Sem Crise, Relax Day, e já veio trazendo aqui os valores, né? Então, olha que legal, já trouxe até os valores, combos, que óbvio que você pode ir ajustando, né? Ele, normalmente, um assistente personalizado, ele vai ter acesso à sua tabela de preço. Então, ele já vai montar isso dentro, especificado com a sua tabela de preço, tá bom? Então, um dash aqui, olha só, combos da beleza, já trouxe. E olha, eu acho que temos uma ação aqui, tá? Então, o que a gente fez? Chegamos aqui nos combos da beleza que ele foi criando. Então, a estratégia está pronta, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar essa estratégia que ele trouxe e vamos, então, jogar dentro do nosso assistente personalizado de marketing, tá bom? Então, me acompanhe aqui. Olha só. Eu fiz assim, ó.
Aqui está o prompt completo, tá vendo? Eu já trouxe exatamente os combos da beleza que ele me sugeriu no Guardião da Estratégia. Eu trouxe ele pra cá, já com os preços, tudo direitinho, tá bom? E aí ele falou, ó, se você quiser eu posso adaptar esse prompt com cores do seu salão. Uau. Se você já sabe quais são os hexadecimais, as cores do seu salão, você pode informar, porque essa arte já vem até muito personalizada, parecida com o teu salão, Perfeito. Tá bom? Como aqui não era o caso, eu falei pra ele, olha, pode gerar a imagem direto. E aí ele trouxe a imagem direto. Então, uau, vamos que lá? lindo, Fá. Olha que bonita. Ele já entende, óbvio que a gente está aqui no setor da beleza, então ele trouxe aqui, ó, combos da beleza. E lembra que a gente mandou aqui, ó, tá vendo? Ó, exatamente 99, 149. E ele já trouxe e já entendeu e trouxe todos os combos. O que a gente precisa agora aqui? A gente só precisa fazer um download dessa imagem e mandar imprimir. E aí a gente já tem a ação formatada de combos para estar na recepção, para mandar pelo WhatsApp das clientes. Então, a gente passou a estratégia, já tem o desenho, já tem a impressão, tudo muito prático, tudo muito rápido, né? Claro que lá nas estratégias, ele ofereceu para você muitas estratégias. E aí tem que entender o que faz sentido para o teu negócio. Agora, não é mais sobre falta de ideia, né, Bruno? É verdade. E, ó, basicamente, com o uso desses dois que foi feito agora, olha só o resultado que trouxe. E é muito legal porque foi muito rápido essa estrutura criada. Então, gente, não tem mais desculpa, né? E olha só, eu acho incrível que assim, finalizou assim, olha lá embaixo, aqui ó. Agende agora e viva sua melhor versão. E claro que se ele tiver informado qual é o seu número de telefone, de WhatsApp, o nome do salão, ele também vai estar finalizando a arte ali com todas. Porque vocês acompanharam o passo a passo que foi utilizado. 2 assistentes GPT, um de estratégia, um de marketing. Ele entendeu todo o contexto, obviamente com muita informação que foi criada. Volto a reafirmar para vocês. Isso aconteceu porque, obviamente, a gente está usando o assistente que nós já criamos antes, né, Fá? Então, provavelmente, se você vai fazer isso no seu dia a dia, do zero, talvez vai vir coisas mais amplas. Por isso, a importância de treinar e deixar já tudo programado, configurado para ficar mais fácil, né, Fabi? É isso aí, mas ó, segue a gente aqui, você vai ter essas informações, começa a treinar. E quando você sentir a necessidade de atrair mais cliente ou de ter mais tempo, aí chegou o momento de você ter o seu assistente personalizado. E não acha que isso é difícil não, tá? É possível, qualquer pessoa pode ter o seu assistente personalizado. Agora, precisa se dar esse tempo para ter o seu assistente personalizado. Perfeito. E aí, para fechar, vale lembrar um convite que a gente vai te fazer agora, dia 25 de agosto, segunda-feira, às 5 horas da tarde, nós vamos ter o evento Última Revolução dos Salões de Beleza, né, Fá? E você é o nosso convidado, porque lá nós vamos compartilhar com você ainda mais informações de como dominar a inteligência artificial para conseguir ter resultados. E você... Isso aí, né? A gente vai falar do quê? De inteligência artificial. Exatamente, esse é o assunto. Não precisa ser expert em tecnologia. Então vem, já garante também a sua participação nesse dia que vai ser muito especial. E se você curtiu desse conteúdo, cara, vale você salvar, você compartilhar para você conseguir voltar depois nesse material para você rever as ideias, certo, Fá? É isso aí. Então, até a próxima, então. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.